Meu nome é Israel Ferreira da Silva, eu sou diretor do Serviço de Anestesiologia do Hospital do Servidor Público Estadual. Nós estamos aqui iniciando uma discussão a respeito das dificuldades que hoje enfrentam o médico, especialmente o médico anestesiologista, na abordagem da via aérea. Esse assunto hoje é discutido amplamente em jornadas, congressos, simpósios e também nos locais de formação. E para que esse assunto seja colocado de uma forma mais prática, dinâmica e didática, eu convidei hoje a nossa R3 do programa de anestesiologia, que é a doutora Ana Luísa. A doutora Ana Luísa está concluindo o seu período de formação, que é um período de 3 anos. Eu gostaria que a doutora Ana nos pontuasse, junto com toda a sua formação que ocorreu até hoje, os conhecimentos adquiridos, toda a prática realizada. Ela hoje realizou, com certeza, mais de 1.500 procedimentos ao ano. Isso dá para ela uma formação, uma experiência muito grande. Quais foram os avanços que ela aponta, quais foram as dificuldades encontradas e, principalmente, o que ela acha que precisa ainda ter para ter uma abordagem aérea segura e com maior segurança para os pacientes? Olá, eu sou Ana Luísa Ciríaco, sou residente do 3º ano do Hospital do Servidor Público Estadual. Então, Israel, ao longo do tempo, assim, no R3 a gente vê que a gente já passou pela fase da dificuldade de laringoscopia, a gente já tem que saber fazer uma avaliação bem feita de um paciente, os preditores de uma via aérea difícil, e tem que estar preparado para isso. Agora, ainda existem situações em que as coisas podem fugir um pouco ao controle, vamos dizer assim, que seriam as coisas inesperadas, né? Como um paciente de urgência que chega na sala e você mal teve tempo de avaliar, de olhar para aquele paciente e já tem uma urgência iminente de uma intubação, seja por vários motivos, né? Um traumatizado, um paciente chocado, outras vezes também quando você é chamado para ajudar numa intubação, no andar ou no pronto-socorro, que um outro colega de uma outra especialidade não teve êxito na intubação, é comum que eles chamem a gente. E o problema é que quando a gente chega para intubar esses doentes, já tiveram inúmeras tentativas, o paciente já está com a via aérea traumatizada, a via aérea autotraumatizada, muitas vezes muito sangue na cavidade oral, edema, e tudo isso dificulta a nossa abordagem. Quando a gente chega, a coisa já não está tão boa. O mal já está feito. O mal já está feito, as tentativas, né? A gente pode dizer o mal, mas as tentativas frustradas já foram feitas e a gente vai ter que lidar com aquele problema. Muitas vezes um paciente parado, que você não tem como parar e avaliar, ver o malampate, ver as distâncias, né? Então você tem que chegar e simplesmente tentar resolver o problema. Então muitas vezes isso é uma dificuldade que a gente encontra. Mas o que eu também observei, na maioria das vezes, que quando a gente chega nessa situação e você vai conversar com os colegas, com as pessoas que já tentaram, por não serem anestesiologistas, não terem o manejo de droga que a gente tem, eles têm muito medo de induzir, né, vamos dizer, esse paciente. Às vezes o paciente não está parado, mas o paciente está numa falência respiratória e eles têm muito receio de induzir realmente esse paciente e preparar esse paciente para uma laringoscopia. Ou seja, sedar e relaxar. Sedar e relaxar. Relaxar, eles quase nunca relaxam, eles sempre têm medo de usar o relaxante. Então você chega, vai laringoscopar, o paciente está brigando porque não foi relaxado e sedado adequadamente. Então várias vezes a gente chega, não é uma via aérea difícil. Você chega, relaxa o paciente, seda o paciente adequadamente e intuba com facilidade, né? Aspira o conteúdo, às vezes eles esquecem de aspirar, isso pela prática decorrente nossa mesmo, né? Então a gente já chega, já pensa nisso, vamos aspirar, vamos relaxar, vamos sedar direitinho, e aí quando você vai laringoscopar, muitas vezes nem é uma via aérea difícil, mas isso também é uma situação de estresse, né? Porque você já é chamado como uma última alternativa. Como fala, última alternativa, né? Todo mundo tentou e ninguém conseguiu. Um outro problema também que eu vejo são às vezes complicações da indução mesmo e da laringoscopia, quando o paciente broncoaspira,
né? E é uma coisa inesperada também. O paciente que estava previamente de jejum broncoaspira. Paciente que tem hernia de hiato, que tem algumas alterações do trato digestório que não foram diagnosticadas adequadamente. Às vezes criança também, né? Que a mãe fala que está de jejum, mas quando você induz e laringoscopa, essa criança regurgita. Muitas vezes até conteúdo alimentício mesmo, de estase gástrico, porque o controle também na família sobre uma criança maior é mais complicado, né? Isso ocorre com frequência, especialmente das enfermarias de pediatria. Isso deve ser visto com muito cuidado. E não só isso, às vezes o paciente que deliberadamente resolveu se alimentar. Eu já tive alguns casos. Mente, né? Mente, fala que não se alimentou e não foi informado adequadamente com relação aos riscos que isso pode acarretar na abordagem da via aérea. Agora, você falou de algo, Ana, que é no mínimo fundamental para que a gente faça uma abordagem segura. É a adequação da abordagem ao paciente. O posicionamento do paciente, é o posicionamento da cabeça, é o posicionamento do profissional na realização da laringoscopia e intubação e principalmente a otimização ventilatória. A gente vê com muita frequência as sucessivas tentativas frustradas de intubação e de manutenção da via aérea definitiva sem sequer ter sido adequada a abordagem da via aérea por máscaras faciais ou mesmo catéteres que podiam manter o paciente bem oxigenado durante um período maior. Sim. Hoje, você pontua, dentro da sua experiência adquirida, já no 3º ano, quase terminando seu período de formação, você será uma profissional já daqui a 2 ou 3 meses, qual o seu índice de sucesso na abordagem da via aérea hoje? Não querendo ser presunçosa, né? Mas acho que a gente poderia colocar como 98%, 99% de sucesso, 99% vamos dizer. Esses 1 ou 2% que ainda faltam, você acha que são por conta dos pacientes, das dificuldades que ele apresentam, ou da dificuldade em você disponibilizar recursos hoje disponíveis? Eu acho que principalmente pelos recursos, né? Porque muitas vezes você identifica uma via aérea difícil, você acha que vai ser uma via aérea difícil, você se prepara, mas você não acha que vai ser, vamos dizer assim, tão difícil, que com os seus recursos você vai conseguir resolver. E pode acontecer de não ser resolvido, de você precisar de um fibroscópio e não ter essa disponibilidade, né? Precisar de alguém que maneje e não ter isso disponível e ser difícil nesse instante que você se preparou, tudo aconteceu e no momento você não consegue resolver. Consegue resolver, claro, de outras maneiras. Você vai passar uma máscara laríngea, você vai oxigenar o paciente de uma outra forma. Graças a Deus nunca aconteceu nada trágico comigo em relação à via aérea. A gente sempre, se você não consegue entubar, você vai buscar alternativas, né? Você tem que manter a oxigenação desse paciente, manter a troca. Mas às vezes pode acontecer isso, de você precisar de um recurso mais avançado e não ter ele disponível. Ana tocou num aspecto fundamental, que é a disponibilidade dos recursos. Mas mais do que tê-los, é saber utilizá-los adequadamente. Sim. Não adianta eu ter um fibroscópio se eu não sei utilizar, não tenho treinamento para isso. Não adianta eu ter um laringo de fibra com câmera se eu não tenho treinamento para utilizá-lo. Então eu preciso ter os recursos e ter treinamento para isso. Para tanto, eu acho que é fundamental que os centros formadores, ligados principalmente à sociedade, que é mais organizada nesse aspecto, atentam a essa necessidade de que todos os centros tenham essa formação continuamente. E que ao chegar ao final da formação, como a doutora Ana, no 3º ano, ela esteja apta, sim, para realizar e resolver 100% dos problemas advindos na abordagem da via aérea aos seus pacientes. Obrigado.